Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que nós estamos aqui juntos para estudarmos mais um pouquinho a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema que é Maria vai com as outras. E para isso, eu gostaria de usar como ilustração a história de uma lagarta. Uma lagarta processionária. Ela é do gênero Dalmatopeia pitucampa. Essa lagarta ela tem um comportamento muito peculiar. Ela segue a outra. Então, uma encosta a cabeça na extremidade da outra e elas formam um trenzinho. E é interessante porque um pesquisador francês, Jean-Henri Fabre, ele fez um experimento em que ele colocou em volta de um vaso as lagartas em procissão. E dentro do vaso tinha a comida favorita delas. E elas, então, uma continuou seguindo a outra, sem se desviar, sem ir até o vaso para comer a comida que elas tanto queriam e precisavam. E elas, então, foram andando, até morrerem de fome. Essa é uma ilustração que fala muito ao meu coração, que mostra, às vezes, como nós temos que ficar atentos para o que nós estamos fazendo, o que nós estamos sonhando, pensando, propondo na nossa vida. Porque às vezes é mais cômodo seguir o caminho do outro, né? Às vezes a gente faz isso por comodidade, para ser aceito, às vezes para levar vantagem, porque está dando certo, aquele jeitinho, às vezes nem sempre correto de fazer. E é interessante porque o ser humano, ele questiona muito, ele reclama muito sobre corrupção. Olha como está acontecendo ali, acolá, e fala de políticos, e fala de tantas coisas. Mas, na primeira oportunidade, né, na primeira necessidade, ele pede para furar fila do SUS, para furar fila do hospital, para dar aquele jeitinho. Eu já vi pessoas que compram, né, o TCC, pedem para outros fazerem o seu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Outros brigam, chincam no trânsito, né, colam na prova. Então reclamam tanto, né, de coisas erradas que acontecem, mas muitas vezes estão indo para o mesmo caminho. Então, eu gostaria de conversar com você hoje sobre alguns aspectos importantes que eu aprendo com essas lagartas processionárias. Ao primeiro, eu devo avaliar muito bem. Eu gostaria que você pensasse na sua vida, no uso do seu tempo, né? O que tem me motivado a fazer o que eu faço, as minhas atitudes, as minhas conversas, né? O uso do meu tempo. À luz da palavra de Deus. O salmista fala, eu considero, né, minha vida, eu considero as coisas que estão me acontecendo à luz dos teus estatutos e volto atrás daquilo que estão fazendo errado. Lá em Salmo 119, o salmista escreve, e eu tenho que também aprender com essas lagartas que nem sempre atividade, ativismo, significa avanço, progresso. Eu não posso confundir uma coisa com a outra, né? Elas caminhavam sem parar, elas se esgotavam, mas não chegavam a lugar nenhum. Sem Deus na nossa história, né? Não há resultado. É como se a gente tivesse poços furados, como Deus diz, né? A gente não encontra um manancial de água limpa, pura, cristalina. Os nossos poços às vezes ficam furados. Ou quando tem água, a água é salgada, porque ela não satisfaz a nossa sede, a nossa fome. Assim como aquelas lagartas, uma seguindo a outra, todo mundo faz, mas não se satisfazia. Isso aí me faz lembrar o profeta Daniel.
Ah, como Daniel me ensina, não é verdade? Daniel, essa história se passa por volta do ano 600 a.C. Ele é levado cativo, né, para a Babilônia. Ele e mais muitos jovens do povo de Israel. Eles são levados cativos, é um grupo, né? A Babilônia representava cultura, representava um monte de oportunidades, de opções. A gente crê que a maioria falou, olha, vamos lá, vamos ver, vamos curtir a Babilônia, né? Eles estavam indo numa forma privilegiada, conta-se que foram selecionados entre os melhores jovens, né? Mais fortes, mais sarados, mais cultos, né? Para estar lá na Babilônia. E é interessante porque o Daniel vai, só que Daniel, ele é diferente. Ele não forma trenzinho com os demais, ele faz diferente, ele fala, eu não quero fazer assim, eu quero fazer diferente. Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E ele então pediu autorização ao chefe dos eunucos para não se contaminar. E Deus concede misericórdia, concede compreensão, e Deus vai dando tanta sabedoria a ele, porque Deus se agrada dessa postura. Ele saiu do trenzinho, né? Ele saiu da mesmice, e Deus se agrada. E conta-se que, olha só, lá em capítulo 1, versículo 20 do livro de Daniel, fala que ele tinha tanta sabedoria, tanta inteligência, que o rei falou, olha, eu nunca vi coisa igual. Ele é 10 vezes mais douto do que os outros magos, encantadores que havia em todo o reino. Então Deus vai tanto a ele sabedoria, tanto visões, tantos sonhos a Daniel, tanto compreensão do projeto dele. E Daniel então vai se destacando, porque ele não seguiu a correnteza, ele não seguiu a mesmice, ele sai do trenzinho, né? E ele me ensina tanto. E outra coisa linda, né? Daniel saiu para a Babilônia, mas no coração dele ele leva aquilo que ele aprendeu com seus pais. Capítulo 2 de Daniel, versículo 23, Daniel louva a Deus, né? No 20 ele fala, seja bendito o nome de Deus, e no 23 ele fala, a ti, ó Deus de meus pais, né? O Deus dos pais, aquilo que ele aprendeu, está dentro do coração de Daniel, e ele continua firme, fiel, né? Ele não queria nada que afastasse ele do Deus dos pais. Daí a gente fica pensando, será que os nossos filhos têm conhecido o nosso Deus por meio das nossas conversas, atitudes, do nosso jeito de ser? Hoje está faltando muito pais referenciais, cristãos referenciais, que não são Maria vai com as outras, né? Que diz não para séries, para filmes pornográficos, para conversas fúteis, para atitudes que não acrescentam nada, para atitudes assim, realmente que são condenadas por Deus, que afrontam os valores eternos. Que a gente possa não tomar a forma desse mundo, né? E assumindo e aprovando, sendo conivente com aquilo que é abominável a Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim, e não vos conformeis com este século, não toma a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Paulo continua dizendo, se você fizer isso, se você sair do trenzinho, se você sair da correnteza, você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A bênção de Deus é para quem obedece, e essa decisão de Daniel agradou tanto a Deus,
que Deus o abençoou de uma forma extraordinária. Deus agiu a favor de Daniel e quando nós obedecemos, Deus age a nosso favor. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 17, né? A gente vê que Daniel ele se destacou pela inteligência, pela sabedoria. Deus falou para ele através de visões, de sonhos. Deus revelou segredos para Daniel. Deus abençoe que você e eu sejamos diferentes entre os iguais, que nós queiramos agradar a Deus, que nós tenhamos firmeza de sonhos, convicção, mesmo com perdas, porque a nossa visão é da eternidade. Então, aquilo que não está no projeto de Deus é inegociável. Eu lembro do livro e o filme também desse livro, Refúgio Secreto, escrito por Corrie ten Boom. Era uma holandesa, ela conta a história da sua família lá na Holanda, por volta de 1944. Ela, sua irmã e seu pai, Casper, foram presos. Por quê? Porque eles não eram judeus, mas eles fizeram na casa deles um quartinho para esconder judeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. E eles são presos. E tem uma passagem que é tremenda. É quando um policial diz para Casper: olha, o senhor já é idoso, não quer morrer na sua casa, para de fazer isso. E ele disse assim: enquanto tiver pessoas precisando, eu abrirei a porta da minha casa para quem precisa de ajuda. Todos são iguais perante Deus. E ele foi preso e lá no campo de concentração, ele morre 9 dias depois. E eu queria então finalizar pedindo a você que pense na sua vida, faça uma avaliação, o que tem servido como parâmetro para você, como você tem avaliado, né? Ter feito suas decisões, como você tem escolhido, né, as suas prioridades. Quem tem sido os nossos referenciais, nossos tutores, os nossos amigos, né? Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Será que eu tenho seguido o trenzinho? Ou eu tenho construído um novo caminho sob a direção de Deus? Eu tenho me distanciado da fonte de água, do alimento, né, que está ali dentro do pote tão acessível que Deus nos oferece? Ou tenho andado em volta, né, seguindo os mesmos preceitos, às vezes religiosidades, tradições, culturas que não agradam a Deus? Ah, mas todo mundo faz. É tradição, é costume. Considere avalie, tenha coragem de sair do trenzinho, da procissão e fazer diferente. Que o meu desejo, o seu, seja não de agradar a homens, que eu possa estar com as antenas ligadas, né? Dispostos a entender o projeto de Deus, ter sensibilidade para ouvir a sua voz e para cumprir, para viver dentro da vontade dele. E assim eu vou experimentar algo bom, algo agradável, algo perfeito, porque eu vou estar cumprindo a vontade dele. Amém? Vamos orar. Ah, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina tanto, Pai. Obrigada, Senhor, porque ela pode direcionar os nossos caminhos, se nós a lermos, se nós atentarmos para ela. E é isso que nós queremos, meu Deus, vai direcionando o nosso caminho. Eu não sei a luta que o meu irmãozinho que está me ouvindo está enfrentando. O Senhor sabe, Pai. Às vezes não é fácil sair, Senhor, daquela posição, sair, Senhor, tomar uma atitude contrária. Não é fácil, Pai. Mas, Senhor, que a certeza de que o Senhor está conosco, assim como o Senhor esteve com Moisés, assim como o Senhor esteve com Daniel, a certeza de que o Senhor está direcionando nossos caminhos e que a sua vontade vai ser feita na nossa vida, possa impregnar o nosso coração, fortalecer, Senhor, para que nós possamos realmente cumprir a tua vontade, mesmo com perdas, Pai, porque a tua vontade é o que nos interessa. O Senhor é o nosso
pão da vida que nos alimenta. O Senhor é a água que alivia a nossa sede, Pai. Nós queremos muito, Pai, estar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Esteja conosco, com cada um de nós, dando força, coragem, Pai, para cumprirmos o Seu projeto que o Senhor tem para mim e para cada um que me ouve. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, que nós possamos realmente termos coragem de sairmos da mesmice e cumprirmos a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, fala ao meu coração, o coração de cada um, nos dê sensibilidade para ouvir a Tua voz e força, coragem, ousadia para cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.